Eita, olha essa pergunta aqui enviada para o Sem Tabus. Por que a mulher traída permanece no relacionamento, mas, tendo decidido permanecer nesse relacionamento, humilha o marido, maltrata o marido? E estou passando por isso. Parece que é muito forte isso e não há como vencer. O que acontece, Rivli? O que é forte realmente aí? Quando você lê a pergunta e eu escuto daqui, eu sei que você se ouviu, qual foi a impressão primeira que você teve disso aí? Ah, do fato de ela maltratá-lo? Sim. Ela tem raiva dele. E assim, ele merece. Eu ainda fui boa de perdoá-lo. Não é um fato? Perdoá-lo entre aspas, né? Muito bom. Agora sublinho, já botou em aspas. Que perdão? Não houve. Que perdão. Perdão significa uma perda grande, né? É. Agora, levar em consideração que eu admito essa perda grande, para de fato haver a liberação dessa raiva, é preciso que eu não queira retaliar. Que eu abra mão do meu direito de vingança. Isso que você disse. Ela pensa que perdoou. A gente sabe que os relacionamentos têm como finalidade o atendimento das necessidades mútuas, não é? Ela está atendida no momento que ela se sente traída, então houve toda uma manipulação do que ela acreditava, os sonhos, as expectativas, tudo que ela idealizou para essa relação. E aí acontece a traição. Ela perdoa, mas aí no contexto não diz se ele falou com ela, se explicou o que aconteceu para que essa traição tomasse lugar. Então, se a coisa não foi explicada, aconteceu e simplesmente eu errei, isso não é suficiente para um cérebro humano. É como se ela precisasse de dados para entender por que a traição tomou lugar. Para que, de fato, houvesse uma compreensão e esse perdão pudesse ser genuíno. Então, eu a vejo confusa. Ela quer estar na relação, porém está com raiva, raiva contida. Tem que passar isso a limpo, né? Ela tem que voltar a esse tema e trazer à tona todos os aspectos que estão gerando essa sintomatologia de extrema raiva reprimida, agora revertida para o outro em forma de humilhação. Tem que conversar sobre o assunto. Esse perdão não está existindo. Foi só para inglês ver. Ela continua attached, em inglês, né? Como é que chama? Armadilhada por esse sentimento difícil que é a traição. Que ele é uma violência narcísica. É como se você dissesse, o traído dissesse assim, não fui suficiente para fazê-lo ficar comigo. Então, há uma ferida no ego ideal. Meu pai, por quê? O que é que a outra... Lembra que a pergunta é sempre essa? O que é que a outra tem melhor que eu? Ou o outro? Ou o outro. Porque fere o ego. Então, você há de convir que a dor é intensa. Ela não sai fácil porque simplesmente, para manter a relação, eu perdoo. Então, a pergunta é, você quer essa relação? Que coisas essa relação lhe traz? Ela lhe dá a sensação de desqualificação, de mal-estar, de desconforto, coisa que não vale a pena. O que ele continua fazendo ao seu entorno demonstra que ele não está inteiro ainda. Outra, pergunte-se, onde também, de alguma forma, eu diria assim, ela pode ter, sem perceber, claro, né, contribuído para essa coisa. Toda relação é uma troca voluntária de valores. Toda relação. Pode ser que ela seja cristã, ela não diz aqui, e ela entenda assim, vou perdoar, que a igreja diz que o perdão é o melhor, que Deus odeia o divórcio, então eu vou dar esse passo, que é doloroso, tal, mas eu vou perdoar. Mas aí, quando ela faz esse movimento do maltrato, da humilhação e de trazer tudo aquilo de novo, ela não está entendendo que isso não é casamento. Não, não é. Não é nem só que não é o perdão, mas assim, é mais claro ainda entender, isso também não é casamento, isso também é divórcio. Isso também é divórcio. Isso também Deus odeia. Muito bem, muito bem fechado. Porque se a palavra diz assim, que Deus abomina a dissensão entre irmãos, entre nós. E se há dissensão aqui, então não houve perdão, também não há casamento, também não há aprovação, também não há mais bênção. Então precisa rever tudo isso e recomeçar se possível. Se não é possível, daqui a pouco serão dois doentes, né? Dois enfermos, ele e ela. Ou ele não suportar. Ou ele não suporta. E ela também. E vai doente, ou antes de adoecer, e adoece outra vez. Cada um vai para o lado aos pedaços, né? O ideal seria reconstruir aqui, mas dizer o quê? O diálogo, né? O diferencial aí.
Mas como é que se dialoga com raiva? Ou é preferível dialogar com raiva para esvaziar? A gente chama isso de informantes internos. Ela precisa ouvir essas vozes internas que começam com o sentimento. Assim, se ela humilha, é como se ela quisesse que ele passasse pelo que ela passou. Então é retaliação mesmo, porque ela humilha. Mas tem aquele que vai dizer, decidiu perdoar, agora não fala mais nisso. Você já ouviu isso? Já. Não fala mais disso. Aceitou, está com ele em casa, os dois estão juntos, então não fala mais. Não ajuda. Se ela tem essa raiva, se ela ainda tem isso, calar vai manter o estado de humilhação. Exato. E aí é a forma como ela vai fazer esse pedido para esclarecer o que ela precisa ser esclarecido. Assim, há uma coisa em mim que não cessa de doer. Entender por que isso aconteceu. Até para que eu saiba se houve alguma coisa da minha parte, e se a gente não pode modificar isso. Sabe aquela fala humildemente pedagógica? Então, o problema é quando nós chegamos simplesmente agredindo e exigindo, porque estamos na condição de traídas, e nessa exigência já fazemos a fala que seria um pedido em forma de acusação. Não está no texto bíblico? A palavra branda desvia o furor. E é a partir daí que a gente constrói entendimento. É só através disso. Então, se a ferida é grande porque ela não entende a razão disso, ou se ele colocou isso de uma forma difícil, tudo isso tem que ser tirado a limpo. Tem que trazer isso à tona e conversar. Porém, é como você disse, se no que ela perdoou, ou na conversa que tiveram a primeira sobre por que isso aconteceu, ou se não houve dados dessa ordem, mas ele prometeu que não fará mais isso, qual é o problema agora? O sombreamento. Ele prometeu, mas e por que ele fez? Será que ele não vai fazer? Viu a dúvida contínua? É tirar limpo, é peixe na mesa. Tem que botar o peixe na mesa. E ela tem que convidá-lo para isso como a necessidade dela. É para a saúde do casal. Mas, nesse momento, ela é a pessoa mais ferida. E ele precisa dessa maturidade. Assim, para sermos gente grande, precisamos nos apropriar dos nossos próprios sentimentos. Essa é uma frase bonita de Nietzsche. Para sermos gente grande, precisamos nos apropriar de nossas emoções. Pessoas só são felizes quando são inteiras. Para um casamento ser feliz, é preciso que haja maturidade emocional de ambas as partes. Se ele se restringe a dar para ela o que é do direito, que é uma explicação para essa traição, ele pode não estar traindo fisicamente, mas está traindo sentimentalmente, porque é um direito dela, está roubado esse direito. E ele não dá e simplesmente age como uma pessoa individualista, e eu já pedi perdão, já disse que não vou fazer mais e fica por isso mesmo. Isso não é maduro. E aí ela, do outro lado, imaturo também, vou me vingar. Então, a gente tem dois imaturos emocionalmente tentando construir uma relação de adultos. Impossível. Impossível. E se isso, Darleide, se perpetua, a gente pode ter, inclusive, somatizações no corpo. E ele faz o quê? Que movimento ele faz? Tendo sido ele agente da dor dela, e ainda o é, ele faz o quê? Então, se ele fosse... Há um livro que eu esqueço o autor, mas é Quando um Homem Ama uma Mulher. Ele se aproxima com jeito e doçura, admite o seu erro, em primeiro lugar, e explica e pede perdão pelo dano que causou. E se prepara para, inclusive, a primeira resposta dela não ser receptiva, porque ele precisa entender o tamanho da ferida. Então, se eu entendo que você está com muita raiva, eu entendo que você está muito sofrida, eu sou capaz de perceber sua dor. Por favor, me perdoe por essa monstruosidade. Esse admitir é um diferencial. Isso é uma fala madura, de gente grande. Bonito. E eu diria que ele se tornará um homem íntegro, no sentido de inteireza, não de caráter só. Se ele agir como homem. Por falar em caráter, muitas vezes dizemos que a atitude de trair tem a ver com falta de caráter, né? Liga uma coisa. O que é especificamente caráter? No senso comum falamos, o que é o caráter? O que torna essa pessoa, de alguma maneira, vítima de um mau caráter que ele venha a ter, essa pessoa venha a ter? Pois é,
O grande defeito do ser humano é a tendência a julgar, classificar ou categorizar tudo, antes de entendermos o que está por trás da situação. Se a gente olha para Cristo curando as pessoas, ele não primeiro assim, está vendo? Você pecou, você fez isso, por isso você está assim cego, você está aleijado, você está leproso. Não você vem, filho, senta aqui, você quer ser curado? Tá, agora eu vou te dizer umas coisas bacanas para você nunca mais obedecer. Primeiro ele busca curar e depois ele ajuda a pessoa a entender o que gerou a doença. Aqui a gente julga e depois acusa e depois fica com o rótulo do que foi. É falta de caráter. Bom, do ponto de vista do nascimento, a personalidade é uma coisa muito dinâmica, né? Uma parte que é estrutural, a outra é adquirida. O caráter, se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, algo do caráter de Deus já está impresso em nós, pequenininho. Mas precisa ser confirmado isso. Através do quê? Da educação, que vai mostrando moralmente o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, adequado ou não. Isso é caráter. Portanto, ele é formado. A Soraya diz, há uma escritora que diz claramente que até os 3 anos de idade isso é fundamental. A formação do caráter entre o que os pais dizem e o que os pais fazem, para a criança assistir essa coerência ou congruência entre discurso e ação. A partir disso, ter uma referência, imitar isso aí, que a criança aprende por imitação, certo? Se os comportamentos pai e mãe são coerentes entre o que pregam sobre moral, sobre ética e tudo mais, a criança há de repetir. Quer dizer, a probabilidade é maior, probabilidade. Né? Porque ele pode fazer escolhas diferentes. Pode fazer escolhas, perfeito. Então, eu não posso atribuir só a falta de caráter se eu não sei o contexto, a perspectiva histórica de ambos e da própria situação relacional, onde o sintoma eclodiu. Ele aconteceu no casamento. Então, eu vou começar a olhar o casamento, para depois olhar a perspectiva histórica. O que aconteceu nesse casamento que foi gerando isso? Nada. Então, eu fui levantando todos os fatores. Aí eu vou para a história. O pai era assim também. Então, modelo. Mas não há como eu taxar é falta de caráter ou é mau caráter. Assim, foi um erro grave que afeta as questões do caráter. O quê? Moral. E ética, né? Meu direito termina quando o seu começa. Mas foi por causa de problemas de caráter? E quando eu falo caráter, eu estou falando da mãe, do pai, dos professores, eu estou falando de todos naquela história que eu não conheço naquele indivíduo. É isso, né? Muito bem, a perspectiva histórica. E os mais fortes são os tutores, pai e mãe, ou quem criou as figuras, né? E que pode ter sido só uma decisão dele frente a uma série de fatores ali mais próximos, mas no final das contas, pesa a decisão do indivíduo também, né? Ele não é levado assim, traí. Deva haver ali um momento ou momentos em que ele voa ou não, trai ou não, cedo ou não. Tem isso também, né? O fator decisivo. Muito bom. E isso é um ponto, é uma variável. A outra que nós estudamos, por exemplo, da pessoa compulsiva. Da pessoa com vício. Perdeu o freio. Que há vícios nessa pessoa, que estão a serviço de quê esse vício? Esse sintoma está resolvendo o quê? Que conflito ele está resolvendo? Os sintomas estão, como dizia Grodeck, que era um mestre, assim, todo sintoma tem uma fala, já disse isso aqui hoje, né? Então, é preciso entender que antes de julgar e atribuir simplesmente e fazer um statement, isso, é por causa disso. Depois que você rotula, Darleide, é difícil ver outras coisas. Ficou agora encaixotado ali. Falta de caráter, você é um safado, um sem vergonha. Pronto, é o que resta depois. E se encaixa nele também, né? Ele vai se ver isso de todas as situações. Por exemplo, se alguém recebeu o diagnóstico hoje e o psiquiatra disse, você está com depressão. Eu sou depressivo. Se encaixou e algumas personalidades se encaixam e permanecem, né? Eu sou. O doutor disse que eu sou. E ele disse que é para sempre. E ele disse, não tem cura. Então, os encaixotamentos, às vezes, não dizem nada. Eu também de bom. Exatamente. E outra coisa, alija e aleija a pessoa para o resto da vida, Exato. Né? Alija socialmente, aleija. Eu fico pensando assim, uma coisa que tive um professor de psicossomática psicanalítica que era minha referência de capacidade, Dr. Rubens Volete. Ele diz assim, desconfie sempre da fala. Assim, quem disse que o médico de fato disse que era para sempre? Aí Freud dizia assim, cuidado com os ganhos secundários. Nessa depressão, ela vai fazer todo mundo fazer tudo que ela quer, porque eu sou depressiva, cuide de mim. Há ganhos secundários com a doença, minha amiga. Então, até que ponto, de fato, é uma coisa que o médico disse, uma coisa que a pessoa quer para ter os ganhos secundários. Por outro lado, quem disse que porque o médico disse não tem alguma alternativa? Quem disse que a verdade de um médico é a verdade do mundo? A ciência é cheia de erros.
Não é? A ciência já diz cada coisa absurda. Não é um fato? E graças a Deus mudou. Muito bem. Ou seja, né? Sabe que uma vez eu entrevistando uma psicóloga, tem alguns anos, e ela reconheceu dizendo assim, uma situação dizendo assim, que ela tinha ojeriza de lavar louça. E passar roupa também, mas lavar louça era um negócio assim, absurdo. E ela disse, pois não é que eu consegui desenvolver uma alergia a detergente? Aí tem um álibi perfeito, não tem? Perfeito. E assim, eu não tinha alergia, eu tinha raiva de lavar louça. Então, graças a Deus, me apareceu uma alergia. Meu marido lava a Tá louça. certo. A justificativa agora é irrefutável, né? Irrefutável. E ela estava justamente reconhecendo isso e com um fato na vida dela, dizendo assim, eu tenho certeza, isso surgiu por conta da minha indisposição de lavar a louça. Muito bom. Viu? Ganho secundário, assim. Mas para ficar mais legítimo, eu vou... Tem uma perebinha. Tem uma perebinha. Se eu lavar a louça, então cuidado Ela com as vai perebinhas. explodir. Presta atenção nas perebinhas, elas estão dizendo alguma coisa, né? Enfim. Qual seria o correto, minha amiga? Qual seria o correto? Sendo uma pessoa que quer ser adulta, dona da sua própria Sabe que existência. precisa lavar a louça. Ou simplesmente, o que é que ela poderia fazer? Eu não quero lavar a louça. Não vou lavar a louça porque eu não quero. Eu não quero. É. Essa expressão do desejo nos individualiza, nos torna únicos E livres. e livres. É. Ela estava justamente classificando assim, né? Ela não foi inteligente no tempo para tomar essa resolução. Obrigada. Nos encontramos no outro programa. Se Deus quiser. Falta não, tá? Tá bom, muito obrigada. Você também não falta. Sua companhia é ótima. Um beijo, boa noite e até o próximo encontro aqui no Sem Tapos.